contando um sonho. Quando sabe de sonhos, nem sempre tem muita coisa a ver, né? Sonhos, a gente sonha e a maioria das vezes eu não lembro dos meus sonhos. Mas essa semana eu tive um sonho muito intrigante, muito interessante. E eu quero pedir desculpa àqueles que são vegetarianos que não vão entender meu sonho. Mas eu gosto muito de carne, de churrasco. Quantos se identificam comigo? Eu sei que alguns de vocês estão visitando esse pastor, já ficamos amigos já, só dessa conexão. Eu gosto de carne, uma carne bem feita. E nesse meu sonho, eu via várias carnes, irmãos. Eu não sei se é bom falar esse horário, falar sobre isso, meio-dia, né? A gente com uma fome já. Mas era cada carne, cada pedaço de carne mais bonito que a outra. E era mostrado assim as carnes no churrasco, eu ficava assim, eu quero aquela. Não, aquela lá que eu vou querer. E eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas eram muito suculentas. E aí eu lembro quando eu estava para pedir um pedaço assim, eu acho que era uma picanha, uma coisa muito bonita assim. Eu falei, eu quero essa. Alguém pôs assim uma costela de porco. Mas ela estava tão bem assadinha que em cima dela estava crocante, dando aquelas borbolinhas assim que parece estar fritando. Sabe o que eu estou falando? Aquelas assim que ela está assim, ó, eu falei, quando eu olhei aquela costela, nossa, nasceu outra fome aqui agora. Eu falei, não, achei. Quando eu fui falar assim, eu quero essa, aquela costela ali, sério, no meu sonho, vai parecer estranho, depois vocês vão entender. Eu falei assim, eu quero o Espírito Santo. Aí eu falei assim, o cara olhou assim para mim, eu olhei de novo para ele. Ele, o quê? Eu falei, eu quero o Espírito Santo. E de novo eu fui tentar falar, eu falei, eu quero o Espírito Santo. Aí eu acordei. E eu acordei, eu estava meio que chorando, meio sem entender. E na hora Deus começou a falar comigo. E Deus falou comigo, eu acho que é para a igreja, para alguns aqui talvez. E Deus falou comigo algo muito forte, Ele falou, filho, ainda que os seus desejos e a sua vontade, a sua atração penda para isso, há uma fome dentro de você, muito mais forte, muito mais poderosa, que mesmo que você queira clamar por essas coisas, ela te levará a clamar por mais de mim. Eu comecei a chorar, a falar com Deus, eu falei, Deus, obrigado por ter plantado dentro de mim essa fome de Ti. Obrigado por ter me mostrado que o Senhor é real, mesmo que eu não possa ver. Mesmo que não possa atrair tanto os meus olhos. E talvez algumas pessoas que estão aqui hoje me assistindo, você vai tentar me acompanhar em algumas coisas que eu vou estar falando hoje, mas eu quero que você entenda. O prazer de ter o Espírito Santo é muito melhor e muito mais forte do que qualquer experiência que você possa ter nessa vida. Muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais real. O Espírito Santo traz um prazer não momentâneo, mas uma vida de prazer. Quem sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje, no calendário cristão, é o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, se celebra o dia de Pentecostes. O dia que iniciou a igreja do Senhor Jesus. O dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O dia que Deus uniu povos de diferentes raças, culturas, nacionalidades e diferenças caíram por terra e Deus formou a sua igreja. 50 dias após a Páscoa, que celebramos há poucos dias, contando o dia da Páscoa, se comemora o dia de Pentecostes. É claro que na cultura judaica, o Pentecostes tinha um outro significado, mas Deus, pela sua soberania e sabedoria, escolheu derramar o seu Espírito justamente no dia da festa que os judeus celebravam, que era a festa da colheita. Celebravam-se uma festa por causa da colheita. A colheita que se tinha no ano, agradecendo a Deus, fazia-se uma festa. Deus escolheu derramar o seu Espírito justamente no dia de um grande mover, que era o dia da colheita de almas. Milhares de almas aceitando a Jesus e mudando a história das suas vidas
por causa de um dia como hoje. E hoje é minha alegria poder falar sobre isso. Eu olhei o calendário, eu vi que não tínhamos nessa semana, claro, nenhum tópico seguindo a série. Quem é da nossa igreja sabe que nós pregamos em série. E nós tínhamos um convidado especial que estaria pregando no culto das 9h30. Eu entrei em contato com ele, entrei em contato com o pastor Fernando, que está no Brasil, lançando o seu livro junto com a pastora Teresa. Falei, pastor, domingo é dia de Pentecostes. Eu sinto do Espírito de falar sobre isso. Ele olhou, mandou um e-mail para mim, obrigado pela sensibilidade. Mandei um recado para o pastor que estaria pregando. Ele falou, eu não tinha visto, obrigado pela sensibilidade. Eu falei, iremos falar nesse domingo sobre o dia que marcou a igreja, que mudou a história da humanidade. O dia que o Espírito Santo foi derramado. Bem, vamos falar de igreja, temos que, claro, falar sobre quem fundou a igreja. Nós fazemos essa pergunta porque há um equívoco no coração do ser humano, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que a igreja é invenção de homens, que foi o homem que inventou a igreja, que Jesus nunca quis saber de igreja. Bem, eu tenho para você projetado um texto que está em Mateus capítulo 16. Jesus falando com seus discípulos, fazendo uma pergunta para eles a respeito de si, do ministério que ele estava fazendo aqui na terra. Jesus pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado pelo homem, mas pelo meu Pai que está no céu. Eu pulo algumas palavras, ele diz, e sobre esta pedra, ou seja, dessa afirmação que você acabou de dizer, que eu sou Cristo, o Filho de Deus, sobre esta verdade, eu estarei edificando o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, a minha igreja. A igreja não é de homens. Homem nenhum é dono da igreja. Alguns podem até agir como dono da igreja, mas a igreja é do Senhor Jesus. E quantos podem dizer amém? Na visão que João tem no livro, que está revelado no livro de Apocalipse, ele vê Jesus andando junto aos 7 castiçais e junto às 7 estrelas de ouro. E Jesus dá a revelação. Esta é a minha igreja e esses são os anjos da igreja. Eles estão nas minhas mãos. Jesus coloca quem Ele quer, Jesus tira quem Ele quer. Quantos podem dizer amém? A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor, ela era plano dele desde o início, desde o primeiro derramar do Espírito Santo. Antes das pessoas quererem estar juntos, Jesus disse, um dia eu vou edificar a minha igreja. Eu vou formar a minha igreja. E nós não temos tempo, mas a palavra não é uma palavra inventada por Jesus. Eclesia, essa palavra que Jesus usa, era uma palavra comum naqueles dias. Significava um grupo de pessoas chamado para fora, se reunindo com um único propósito, com o mesmo propósito. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas daqueles dias, um dia, eu vou formar também um grupo assim. Um grupo de pessoas chamado para fora, separados, com um propósito. E o propósito mais tarde nós viemos a conhecer, eu vou falar sobre ele hoje. Jesus escolheu eu e você, escolheu a cada um de nós. 40 dias após a sua ascensão, ele diz para os seus discípulos, eu tenho aqui para vocês Atos capítulo 1, verso de número 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, que vocês me ouviram falar. Que promessa é essa? A promessa está no verso 8 de Atos. Vocês irão receber o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até o confim da terra. Então esses discípulos que um dia ouviram Jesus falar, um dia eu vou edificar a minha igreja, antes dele subir ao céu, 40 dias depois da sua morte, ele andando com as pessoas aqui, ele ressuscitou, estando andando com ele, ele disse, olha, eu vou edificar a minha igreja. Mas antes de começar a minha igreja, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês possam ser revestidos de poder. Eu vou estar enviando sobre vocês o Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu sobre a minha vida, estará agindo sobre a vida de vocês. Porque nós sabemos que não dá para ser o que Jesus quer que a gente seja sem o poder do Espírito Santo.
Não dá para fazer o que Deus quer que a gente faça sem o poder do Espírito Santo. A minha carne, a sua carne clama por outras coisas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade, em toda a justiça, em toda a obra que Deus quer que a gente realize. E Jesus então disse, não saia de Jerusalém, até que vocês possam ser revestidos de poder. No verso 14 ele diz, e todos então, eles foram para lá, juntos, constantemente em o quê? Oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Ou seja, eles foram e ficaram em Jerusalém orando. Eu não tenho tempo, mas você sabe, você que está na igreja deve ter ouvido isso, quem está nos visitando. Quando Jesus falou isso, a Bíblia mostra que mais de 500 pessoas o ouviram. Mais de 500 pessoas foram convidadas a ir para Jerusalém e aguardar a promessa que ele iria enviar o Espírito Santo. Mas no dia que o Espírito Santo vem, no dia de Pentecostes, apenas 120 estavam lá. Claro que a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, onde estavam os outros 380? Possivelmente se cansaram de esperar. Possivelmente acharam que não ia acontecer. Possivelmente, naquele momento, deixaram de vigiar. Eu não posso dizer com isso que eles não depois, mais tarde, não ficaram sendo parte da igreja. Eu não sei. Deus é um Deus de misericórdia. Quantos podem dar graça a Deus por isso? Mas no momento que o Espírito Santo é derramado, no momento que a promessa do Pai chega, apenas 120 estão lá. E a igreja iniciou. O que eu quero chamar a atenção com esse primeiro ponto é que a igreja foi iniciada pelo Senhor, como o pensamento do Senhor, como o plano do Senhor. Pastor, por que isso é relevante para nós? Porque eu sou a igreja. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim, eu sou a igreja. Amém? A igreja não é esse templo, a igreja não são essas paredes. A igreja somos nós. E se Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, Jesus estava dizendo, eu vou edificar vocês. Sobre essa verdade que eu sou filho de Deus, que vocês carregam. Jesus, quando falou, eu vou edificar a minha igreja, ele estava falando de nós. Ele estava incluindo você nesse projeto. Eu não sei você, de onde você veio, o que você já viveu, mas eu não me escolheria. Hello? Seja honesto, você se escolheria para o seu time? Quantos aqui jogavam futebol quando pequeno? Será que eu falei de futebol? Quantos eram tão ruins, mas tão ruim, que você só jogava porque era dono da bola? Estratégia. Eu fazia meu pai comprar as melhores bolas. E aí, vou jogar ou não vou? Rapaz, essa bola é boa demais. Mas eu era muito ruim, continuo sendo ruim, não melhorei nem com a salvação. Eu não me escolheria para o futebol. E é só uma analogia. A vida que eu vivi, o que eu tenho dentro de mim até hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor. Alguns riram porque entenderam. Irmãos, mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele consegue ver o que ninguém vê. Ele consegue extrair das piores pessoas a melhor que ela pode ser. Eu mandei num grupo, mas depois mandei num grupo errado, uma frase. O meu grupo sabe o que eu estou falando. Eu participo de um grupo de homens e amigos no Brasil, e eu mandei para eles uma frase seguinte, que é uma disputa, irmão, tão boba. Eu mandei assim, eu em cima do púlpito, escrevi uma frase como eu estivesse pregando para eles. Não tente ser melhor que os outros. Tente ser melhor que você mesmo. Tente tirar o melhor de você mesmo. Seja a melhor versão de você mesmo. Você não tem que ser melhor que ninguém. Mas você tem que ser melhor que você pode ser, do que você é. Nós costumamos dizer na nossa igreja, não sou o que devo ser, mas graças a Deus, eu sou melhor do que eu era antes. Amém? Jesus pensava na igreja, isso é maravilhoso, pensava em mim, porque Ele tinha um plano para mim e para você. Nós somos essa igreja que Ele idealizou. Somos essa igreja que Ele sonhou. Como Ele iniciou essa igreja? Como é que Ele formou essa igreja? Ele idealizou, como Ele fez? Depois de alguns dias, esperando essa promessa de Atos 1:8, você tem Atos 2, capítulo 2, verso 1 em diante. Quando o dia de Pentecostes, ou seja, um dia exatamente como hoje, chegou, 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois de Jesus ter dito aos discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder,
Finalmente acontece, então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E é interessante que, acho que foi o William dirigindo desse vento impetuoso, William. Eu estava chegando na igreja hoje, quando eu cheguei, está um vento, agora diminuiu, mas um vento soprando, bagunçando o cabelo, né? Sabe o que eu estou falando, né? Aquele vento, Márcio. Sem querer ofender, meu querido. Alguns entendem o que eu estou falando. Bagunçando o cabelo. E eu cheguei assim e falei, uau, como é que deve ter sido essa experiência do Espírito Santo? Alguns nem sentiram, porque não tinha cabelo, né? Mas esse vento impetuoso entrando no lugar, invadindo, tomando conta do lugar. E eu acho que chamou atenção porque ele estava num local fechado. Como é que esse vento entrou? Como é que esse vento tomou conta aqui? E de repente um som como um vento violento. Essa noite eu acordei umas 3 vezes com esse barulho de vento. Do céu veio esse vento e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eu estou lendo Atos 2, se você quiser me acompanhar. E eles viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Cada um deles. Alguém olhava assim, eu estou vendo sobre a sua cabeça uma labareda de fogo, mas na sua também está. Mas na sua também está e na sua também está. E eu acho que quando eles começaram a falar está, eles começaram a falar em novas línguas, como o Espírito disse, pousando sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E você conhece a história. Você que está na igreja já ouviu falar, você que está nos ouvindo talvez já ouviu falar que a igreja iniciou com um movimento sobrenatural do Espírito Santo. Movimento esse capaz de trazer os mais diferentes num só lugar, em um só projeto. Olhe para o lado e tente ser sensível para não ser tão indiscreto. Veja quanta pessoa que está do seu lado é diferente de você. Faz assim, ó. Deus gosta dessa diferença. Diversidade faz parte do projeto de Deus. Imagina um mundo com pessoas iguaizinhas a você. Que mundo chato. Todo mundo igual. Deus ama a diversidade. E Ele colocou pessoas diferentes no mesmo local. E Ele falou, eu vou fazer desse grupo um só. Mas como? Culturas diferentes, línguas diferentes. Se nós tivéssemos tempo, você pode ver em Atos capítulo 2, verso 10, diz que tinha gente da Pérsia, gente da Arábia, gente de todos os lugares, porque era uma festa celebrada em Jerusalém, anualmente, onde judeus de todas as províncias vinham para Jerusalém para celebrar essa festa. E eles chegavam ali, cada um fazia as suas coisas, cada um ficava nos seus grupos, línguas, cada um falando a sua própria língua, sua própria cultura. É como um país como esse, é como o Brasil. Você pega o Brasil de norte a sul, você pega um país como os Estados Unidos, leste a oeste, norte a sul, quanta diferença cultural, quantos sotaques diferentes. E às vezes até difícil de entender algumas palavras que uma região diz para outra, ou significados totalmente diferentes, dependendo de onde você está. Existem palavras que são ditas em algumas regiões do Brasil que em outras são palavrão. Mas é normal num outro lugar. Agora imagine quando a língua é totalmente diferente mesmo. Eles falavam outras línguas, pessoas diferentes. Como isso vai dar certo? Como a gente pode colocar esse grupo de pessoas juntos para andar juntos? Somente com o poder do Espírito Santo. Irmãos, o que derruba barreiras sociais, políticas, religiosas, de gênero, sexo masculino, feminino, é o Espírito Santo. Quando a gente está tomado pelo Espírito Santo, a gente vê a alma da pessoa, não o que ela reflete. A gente vê o valor verdadeiro dela em Deus. E não a cor da pele, não o status social, não a maneira que ela fala. A gente vê Deus na vida dela. A imagem e semelhança de Deus passa a ser refletida, passa a ter valor. É por isso que eu gosto de pensar nisso, a igreja do Senhor. É a única organização que quer o que ninguém quer. As pessoas te querem quando você está bem. Quantos sabem o que eu estou falando?
Você ganhou muito dinheiro, você está na alta, meu amigo, você está rodeado de pessoas. Os melhores querem estar contigo. As mais belas te procuram. Irmãos, quer ficar bonito, fica rico. Você já viu gente rica, feia? Até o feio fica bonito. É um amor pelo dinheiro. É o que a gente vê por aí. Mas vai essa pessoa perder o dinheiro. Perde tudo. Perde os amigos. E sabe quem é o único que quer essa pessoa? Jesus e a igreja do Senhor Jesus. A igreja está de braços abertos para receber os quebrados, endividados, lascados, perseguidos. A igreja vem e recebe com o maior amor. A igreja não olha e fala assim, você está devendo? Como é que está o nome na praça? Não, está ruim, está feio, pastor, então fica de fora. Não, vem aqui que Jesus vai endireitar a sua vida. Vai te colocar de volta nessa sociedade como cabeça e não como cauda. Vai erguer você, vai te colocar no lugar que Deus planejou para você. O diabo tirou, mas Deus vai te dar. Esse é o Deus que a gente serve. Quantas pessoas eu conheço que estavam na lama, mas conheceu Jesus, conheceu a igreja do Senhor, foi restaurada. Por causa do Espírito Santo que está em nós. Um grupo de pessoas diferentes colocadas juntas no mesmo lugar. E Deus derrama do seu Espírito e eles começam a ver a beleza um do outro. E começam a ajudar, começam a suportar um ao outro. Eu não tenho tempo de ler porque o tempo voa. Mas Atos 2, lê lá, eles vendiam tudo que tinha, colocavam. Não significa que eles não tinham nada. Eles tinham em comum, eles cuidavam um do outro. E a igreja do Senhor é isso, a gente cuida um do outro. De verdade. Terceira coisa, quem foram os primeiros membros dessa igreja? Eles foram unidos pelo Espírito Santo, eles eram plano de Deus. Quem foram os primeiros? Comecei a falar de pessoas de diferentes grupos, mas mais do que isso, eram pessoas comuns. Comuns, pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, zelotes, revolucionários, todo tipo de pessoas, pessoas comuns, não havia ninguém especial no início da igreja. Mais tarde, alguns homens importantes da sociedade, o caso de Paulo, o próprio Nicodemos, que possivelmente veio fazer parte da igreja, que fazia parte do sinédrio dos judeus naqueles dias. Mas no início, irmãos, pessoas comuns. A igreja tem como núcleo pessoas comuns. Eu amo isso porque às vezes as pessoas têm uma visão equivocada, e me perdoe se você pensa assim, eu estou falando com você. As pessoas olham para a igreja, principalmente para uma igreja como a nossa, e falam assim, eu não vou lá porque as pessoas lá são muito metidas. Aí eu penso assim, sabe nada, inocente. Me encontra dia de semana, encontra alguns irmãos dia de semana aí que você vai ver. Fala, Deus. Você está vendo o exterior, o original. Dia de semana, só Jesus sabe. Hoje a gente está assim, bem vestidinho, porque a gente está perante o nosso Deus. A gente quer oferecer-lhe o nosso melhor. Mas aqui é um lugar de pessoas comuns. Pessoas comuns, que lutam, que trabalham para ganhar o seu pão de cada dia. Que não tem medo de encarar o dia de amanhã, mesmo com as 20 casas que te espera. Sabe disso? Aquela criança, não vou falar abençoada para não falar outra coisa. Você cuida de segunda a segunda quase. Às vezes traz para o culto. Aqueles caras chatos que entram dentro do seu carro. Você dirige ele para os lugares, clamando a Deus. Oh, Deus me dá graça para mim não dar um morro nele. Essa é a realidade. Pessoas comuns, trabalhadoras. Ninguém aqui é especial. Não tem nenhum rico nessa igreja que eu saiba. Não sei o que você não quer contar. Todo mundo simples, pessoas simples. E a igreja é assim, é de pessoas assim. Não estou dizendo que ela depois, mais tarde, como eu disse, não venha ter pessoas mais importantes, mas eu estou ainda orando para Deus mandar esses importantes. Mas geralmente a igreja é de pessoas comuns. Comuns, sim. Pessoas comuns e imperfeitas. Há uma passagem, Mateus
28, 17, eu tenho projetado para vocês. Essa passagem refere-se logo após Jesus ter ressuscitado. Jesus aparece para ele, eu quero que você imagine a cena. Morre na cruz, é crucificado, é levado para a tumba. Alguns começam a dizer, Jesus ressuscitou, ele não está lá, eu vi um anjo. As mulheres, Pedro vai lá e verifica, João vai lá e verifica. Gente, será que pegaram o corpo dele? O que estão aprontando? De repente, Jesus aparece para eles. Mateus 28, 17. Quando viram, o que diz? O adoraram. Mas você já prestou atenção que a gente ensinou nessa igreja, que toda vez que tem um mas, você tem que prestar atenção no mas. O que vem depois do mas. Mas alguns duvidaram. Você não ama essa transparência da Bíblia? Você não ama isso? A Bíblia não tenta esconder nada, irmãos. Não pode falar isso, que duvidou. Como assim? Mas duvidaram, estava lá na Bíblia. Alguns duvidaram. Jesus lá com as marcas na mão, do lado, na frente dele, alguns duvidando. Por quê? Porque eram pessoas imperfeitas. Não tinha nenhum semideus ali, não. Às vezes a gente erra, e erra feio. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, e quantos podem dar graças a Deus por isso? Eu costumo dizer que a igreja era perfeita, até no dia que eu entrei nela. Verdade, mano? Verdade. Você estragou a igreja. A igreja era perfeita até o dia que eu cheguei, porque eu sou imperfeito. E eu trouxe a minha imperfeição, a igreja era bela. Pastor Marcos chegou, acabou com a igreja. Irmãos, no dia que você chegou na igreja, ela deixou de ser perfeita. No dia que você entrou nela, ela deixou de ser perfeita. Porque a igreja, se ela me tem como parte dela, e eu não sou perfeito, ela não tem como ser perfeita. Isso é um bom recado para muitos. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe, pare de ir atrás, eu vou sair dali, porque ali as pessoas... Não tem, vai ficar rodando o mundo, igual Caim, está vagando até hoje, ninguém sabe cadê ele. Você não vai encontrar um lugar de pessoas perfeitas. Vai ter mexeriquinho, vai ter conversinha, vai ter coisa... Porque a igreja é um hospital de pessoas sendo tratadas pelo Senhor, trabalhadas por Deus, dia após dia, para ser cada vez melhor. E alguns estão mais avançados, mas uns estão em recuperação. Reprova ano após ano, mas não sai da 5ª série. Mas essa é a igreja que Jesus ama. Essa é a igreja que Jesus morreu por ela. Essa é a igreja que Jesus idealizou. A igreja não é o céu. Fique comigo meia hora que você vai descobrir que eu não sou essa bênção. A minha esposa riu. Hoje está demais, vocês estão possíveis hoje. Eu não sou, você não é. O que brilha em nós é graça de Deus. Porque se tem alguma coisa boa em nós, veio de Deus. Se alguma coisa manifesta, se alguma coisa de alguma forma faz o bem, veio de Deus. É a pura graça de Deus. Eram pessoas imperfeitas. Sim, eram imperfeitas, mas eles amavam Jesus, e essa é a diferença. Diga comigo, amavam Jesus. Repita comigo, amavam Jesus, amavam Jesus. E eu falo amar num sentido bem verdadeiro da palavra. Porque amar é muito mais do que palavras. Amar é ação. Não diga que você ama e você não obedece. Foi Jesus que disse. Não me diga, Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, querendo me dar honra e não fazem o que eu mando vocês fazerem. Tem muita gente aí fora que diz assim, eu amo Jesus, Jesus é cool, Jesus é legal, eu gosto dele. Cool no sentido do inglês, tá? Cool, Jesus é cool. Jesus é legal mesmo, Jesus é massa, Jesus é bacana. Mas não adianta falar que ama Jesus, que Jesus é engraçado, se Jesus não é o Senhor da sua vida, se você não obedece a Jesus. Jesus diz para os seus discípulos que eram imperfeitos,
Mateus 28:16. Vão para Galileia, fiquem lá. E foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha dito. Eram pessoas imperfeitas, mas amavam e queriam obedecer Jesus. Essa é a grande verdade da igreja. Quando eu olho daqui de cima, quando eu vejo vocês, eu penso assim, conheço muitos de vocês. Sei que vocês não são essas coisas santas que a gente vê por aqui. Sei disso, mas eu sei que vocês amam Jesus. Eu sei que vocês escolhem estar com Jesus acima de tudo. Eu sei que domingo é dia de estar com Jesus na casa. Amém? Filma isso, por favor. Jesus é tudo, sempre Jesus em primeiro lugar. Se for para escolher qualquer outro lugar, eu quero estar com Jesus. E quantos podem dizer amém? Porque eram pessoas imperfeitas, mas eram pessoas que amavam obedecer Jesus. Qual era a missão dessa igreja? Bem, a missão dessa igreja também está em Mateus 28:19. A missão da igreja está clara. Jesus, quando fala com eles em Mateus 28:19, antes de derramar sobre eles, o Espírito Santo, Jesus já tinha missão. E a missão era, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Preste atenção nessa frase. Todas as nações. O que acontece em Pentecostes, quando várias pessoas estão ali, por causa de um fator que não tinha nada a ver com isso, achando eles, eu gosto disso de Deus, às vezes a gente vai para um lugar achando que aquilo faz parte do nosso dia a dia, mas Deus está com um plano ali, amém? Às vezes a gente é convidado para ir para um lugar e a gente fala, eu vim aqui por causa de um almoço. Não, não é um almoço, é o plano de Deus de redenção para a sua vida, é o plano de resgate de Deus para a sua alma. Às vezes a gente vai para um lugar e fala assim, eu fui convidado a ir num lugar ali, e de repente o Espírito Santo fala com a gente. E naquele dia eles foram para Jerusalém, achando que era simplesmente mais uma festa de celebração da colheita. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos começaram a cumprir o que Jesus mandou para eles. Fazei discípulo de todas as nações. Por que isso eu estou batendo em cima disso? Irmãos, os judeus, quando eles convertiam as pessoas ao judaísmo, não é como o cristianismo. Para você se tornar um judeu, você tinha que absorver a cultura judaica. Você tinha que vir para o judaísmo, mas trazer tudo que o judaísmo tinha e cria. Eles não aceitavam uma pessoa convertida ao judaísmo sem receber a cultura do judaísmo. O cristianismo é diferente. O cristianismo aceitou as pessoas de todas as raças, línguas e nações, e quando elas vieram, diz, vá agora e diga ao seu povo, quem é Jesus? Do seu jeito, da sua maneira, na sua cultura, com a sua língua. Adore a Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que eu amo quando as pessoas estão num culto multicultural e alguns falam em português, espanhol, inglês, como ela sente e fala, Jesus, eu te amo, Senhor Jesus, eu lhe amo, e eu não vou falar mais, porque eu não sei mais língua, mas sabe, God, I love you. It's so beautiful. Quando as pessoas estão expressando de fato o que elas têm por Jesus. Então, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu lhes ordeno. Quero lembrar vocês que a missão da igreja é e sempre foi fazer discípulos de todas as nações. Nós não estamos nos reunimos aqui todos os domingos, dia de semana, para nosso benefício. E eu preciso falar sobre isso. Porque às vezes a gente perde o foco do que e por que somos igreja. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para sermos animados, revigorados, encorajados, fortalecidos, mas para sairmos dessas quatro paredes e ganharmos o maior número de pessoas para Jesus. Não porque a gente precisa de número, mas porque a gente sabe que só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Que se uma pessoa não tiver Jesus na vida, no momento da morte, ela não tem a vida eterna. E nós precisamos de falar sobre isso. Nós precisamos de pregar o evangelho que salva. Essas são as boas novas. Que nós não precisamos de ir para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Porque Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Vou contar para vocês rapidamente a história de duas igrejas. Uma delas é a Willow Creek Church, que está em Chicago, Illinois. A igreja começou mais ou menos em 1975 com uma visão bem diferente das demais igrejas de até então. Ela começou num teatro da cidade que estava desativo. E o pastor, com uma mentalidade bem diferente,
começou a pregar o evangelho a todas as pessoas que estavam pelas ruas sem nenhuma perspectiva de vida, e logo, logo aquela igreja começou a crescer rapidamente, usando cada vez técnicas diferentes. Hoje em dia a igreja usa muita informação de mídia, ela usa muita tecnologia, uma igreja fantástica que tem mais ou menos mais de 20 mil membros, mais de 20 mil membros hoje. Os cultos de finais de semana são praticamente dedicados aos não crentes. Os membros da igreja que são assíduos, que querem uma palavra mais consolidada para membro, tem que ir nas terças e quintas-feiras, porque final de semana mais de 20 mil pessoas que atendem a igreja em Chicago são pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Uma igreja que já foi criticada por estar usando a multimídia, por estar usando a projeção. Eu ouvi falar de um amigo que existem templos onde você não tem como chegar no templo principal e você assiste o culto pelo telão, porque não cabe, não tem como as pessoas estarem no mesmo lugar, algo gigantesco. Mas a missão deles é a mesma, é falar de Jesus para o máximo de número de pessoas que eles puderem. Uma igreja que sabe qual é a sua missão. Há uma segunda igreja que eu quero contar a história para vocês, que é a igreja presbiteriana na Broadway Upper em Manhattan, em Nova York. Em 1960, essa igreja tinha mais de 1.000 membros ativos. Mas hoje, não sei se mudou, mas quando eu vi esse artigo, não passava de 120 membros. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com essa igreja que tinha até em 1960 1.000 membros ativos, e nos últimos anos reduziu rapidamente? Bem, uma mudança sucinta, sutil penetrou na igreja. Eles decidiram que, como igreja, o trabalho deles era ajudar os desabrigados que viviam perambulando pelas ruas de Nova York. Então eles montaram cozinhas de sopa no prédio da igreja e começaram com trabalhos maciços de programas de alimentação para os necessitados. Preste atenção, à primeira vista, poderíamos pensar que ajudar os necessitados, sim, é uma coisa digna e cristã de fazer. E eu quero falar bem alto e claro, sim, é. Sim, é. Devemos fazer isso. Mas eles devem ter perdido o foco por causa disso. Mas nunca foi permitido, nos momentos de entrega de sopa, fazer orações na hora da sopa, nem falar do nome de Jesus. Porque eles estavam preocupados com o que as pessoas poderiam se sentir não tão confortáveis. Preste atenção. Às vezes, tudo que o diabo precisa é mudar um pouquinho o nosso foco. É fazer você ficar constrangido de falar de Jesus. Ah, pastor, olha, domingo eu vou trazer um visitante, ele é muito importante, mas não fala de Jesus, de pecado e de inferno naquele dia não. Porque senão ele não volta mais na igreja. Guess what? Vou falar. Eu vou falar. Porque essa é a mensagem que salva e liberta milhares de pessoas em toda a terra. As pessoas precisam saber que sim, o inferno é real, mas que o céu também é real. E que Jesus as ama tanto que os atraiu a este lugar para falar com ela, que há um plano de salvação para elas. A igreja perdeu esse foco. Com o passar dos anos, foi diminuindo, até se tornar o que se tornou hoje. A igreja não pode perder sua missão. Há uma grande árvore, e um dos meus sonhos é um dia ir na Grécia. Eu tenho alguns lugares que eu quero estar indo. Há uma grande árvore numa ilha da Grécia, que eu estive lendo sobre isso, que fica próxima à casa de Hipócrates, que é o fundador da medicina moderna. E essa oliveira, ela é gigantesca, mas só que o tronco dela está oco. E algumas pessoas suportam os galhos dela com pedaços de madeiras para ela não cair, porque ela é uma árvore histórica, mais de 2.400 anos, estima-se que ela tem. E de vez em quando, alguns anos, alguns ramos ainda florescem e dão algumas azeitonas. E por causa disso, algumas pessoas dizem, ela está viva, está vendo? Ela não está morta. E usam-a para tirar foto, como algo histórico. Quero dizer algo para vocês, a igreja também tem mais de 2.000 anos. Mas a igreja não está oca nem morta. A igreja do Senhor continua sendo viva e poderosa.
E mesmo que alguns achem que ela se tornou uma relíquia do passado, a igreja ainda é a resposta de Deus para este mundo caído e que precisa de salvação. Jesus ainda continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. E Ele é o único que pode libertar e salvar o pecador do seu estado. Eu não venho com essa conversa que igreja é algo ultrapassado. Talvez essa árvore sim, mas a igreja do Senhor é um organismo vivo que tem o Espírito Santo. Que garantias tinha a igreja, eu já estou concluído naqueles dias, de fazer isso? Eles estavam com pessoas diferentes, cheias do Espírito Santo, sabiam da sua missão. A garantia que eles tinham que isso ia dar certo é a garantia que eu e você precisamos ter se a gente estiver no caminho certo. É a única garantia que a gente precisa, que é a garantia que Jesus disse em Mateus 28, 29. Certamente eu estarei sempre com vocês até o confim dos tempos. Ou seja, a única garantia que eu preciso ter, você precisa ter, é que Jesus está contigo. A única garantia. Ainda que tudo não me vai bem, ainda que as coisas estejam difíceis, se eu tenho a certeza que Jesus está do meu lado, que Jesus está comigo, na verdade, tudo está bem. Porque Jesus está comigo. Então a garantia que eles tinham é essa. E com essa garantia, eles seguiram o seu projeto, seguiram a sua missão. Eu concluo essa mensagem dizendo para você que nos assiste, vocês que estão aqui. Num dia como esse, a igreja do Senhor começou. Para muitos de nós, isso já é uma realidade. A igreja já começou na nossa vida. Nós somos parte dessa igreja. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas talvez há pessoas aqui, há pessoas que me ouvem, que ainda não são parte da igreja do Senhor Jesus. Que ainda não fizeram a decisão pública de dizer: Jesus, eu entendo que eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Que eu preciso de me arrepender dos meus pecados. Que eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Perdoa os mais jovens que não vão entender a minha ilustração, mas quantos se lembram da televisão preto e branco? Os jovens ali olhou para mim e falou: what is that? Irmãos, eu me lembro da televisão preto e branco. Você que me assiste, você talvez se lembre da televisão preto e branco. Eu me lembro da televisão preta e branca e achava o máximo aquilo. Assistir, ver as pessoas. Você já fez isso também? Aqui está o globo da TV, né? O tubo de imagem. Você já fez isso assim? Como é que essas pessoas entrou aí? Era interessante aquele objeto, né? Eu sou de uma época que ia para a casa do outro para assistir o programa de televisão. Quantos lembram disso? Irmãos, eu sou velho quando eu penso nisso. Meu Deus! Mas em 1982, alguns pensam que isso é um passado remoto. Não. Parece que foi ontem. Eu me lembro de 82, quando meu pai chegou com uma televisão colorida na minha casa. E nós assistimos a Copa do Mundo de 1982 com a televisão colorida. Glória a Deus. Eu estou falando tanto de futebol. Isso foi tão bom. Foi tão bom quando eu pude ver aquela televisão colorida, assistir Zico, Sócrates, Leandro. Não era Tafarel o nome dele, era o outro, era o Valdir Pérez. Eu falava, mas era frangueiro. Irmãos, aquilo era bom demais, ver a televisão colorida. E eu já estou concluindo. Até então, a televisão preta e branca era bacana. Mas quando conheci a colorida, a preto e branco perdeu a graça. Não dava para assistir mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Hoje a gente tem High Definition, 4K, Blu-ray, 8K. Irmãos, quando você conhece o que é bom, quando os seus olhos estão abertos e você vê com clareza o que é real e como as coisas realmente são, o que outrora te alegrava, o que outrora tinha prazer, o que outrora te entretia, já não tem valor nenhum. E às vezes a gente tem que respeitar quem está ali ainda. Eu já fui assim. Eu já estive aí. Mas quando algo melhor me foi apresentado, eu conheci a verdadeira vida. Jesus em João 10:10 diz o seguinte: eu vim dar vida e vida em abundância. Repita comigo. Eu vim dar vida e vida em abundância. Nós só temos uma palavra para vida na nossa língua português. Vida.
Mas na língua que foi escrito essa passagem, foi escrito no grego. Eu dizia para os irmãos do staff essa semana, quem escreveu essa passagem, não sei se foi João, quem foi que escreveu? Teve o cuidado de usar uma palavra diferente. Quando Jesus disse, eu vim dar vida, e vida com abundância, ele não falou de bio, que era a palavra comum para a vida, que é de onde nós tiramos a nossa palavra biologia, que é vida física. Jesus não veio falar para a gente, eu vim te dar vida, vida. Porque alguns estão me ouvindo dizer, pastor, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu já tenho vida. Sim, você tem a vida física, biológica. Mas Jesus, quando disse, eu vim dar vida, ele disse, eu não vim dar bio, eu vim dar zoe. Zoe. E muda tudo quando você entende isso. Porque a palavra zoe é vida que não tem fim. É vida que não termina, é vida que não acaba, é vida que não se rouba ela, é vida que vai durar para a eternidade. Vou falar de novo, eu vim te dar vida, e vida com abundância, eu vim te dar vida eterna. Eu sei que você já tem Zoe, eu quero te oferecer a vida eterna, a vida que não tem fim, a vida que ninguém pode roubar, a vida que jamais se acabará. Nossos olhos são abertos e a gente começa a enxergar as cores que nunca tinha visto. As carnes, por mais atraentes que possam ser, por mais que você as deseje, os seus olhos foram abertos e um clamor sai do teu espírito. Eu quero mais do Espírito, eu quero mais do Espírito, eu quero o Espírito, porque esse sim é eterno. Eu queria que todos fechassem os seus olhos, curvassem as suas cabeças. Se esse vídeo ainda está no ar, são 1 e 2, feche os seus olhos onde você está, curve a sua cabeça, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu não faço isso como uma forma de tomar a sua mente, não existe isso. Eu conheço a palavra já me ensinou que quem converte o coração do homem é o Espírito Santo. Eu só sou um veículo, só sou um canal para essa verdade chegar no teu coração. Quem te convence é o Espírito Santo, quem fala com você é o Espírito Santo, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo, que está ardendo aí dentro de você e você não sabe descrever, o seu coração batendo mais forte, é o Espírito Santo. É Ele que um dia foi derramado sobre aqueles homens diferentes no dia de Pentecostes. É Ele que está nesse momento batendo a porta do teu coração e dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E eu vou cear com você, eu vou comer com você, eu vou me tornar o seu amigo íntimo. Eu vou te tirar dessa vida vazia que você está vivendo e vou te dar a vida eterna. Eu vou te mostrar o valor da vida e o valor das pessoas. Eu vou abrir os seus olhos para umas novas cores que você ainda não conhece. Você vai me dar essa oportunidade? De cabeças baixas, olhos fechados, você que me ouve. Se você está ouvindo o Espírito Santo falar com você hoje. A igreja que um dia ele iniciou, a igreja que é tão perseguida, criticada, atacada, que ainda continua viva, não a trancos e barrancos, mas vigorosa, poderosa e cheia de vida. Jesus está te chamando para ser parte da igreja, não da igreja Mensagem de Paz, da igreja viva dele, a igreja que ele morreu e um dia vem buscar. Se você é essa pessoa, onde quer que você está, se você nos assiste, entre em contato conosco nesse vídeo, manda um recado para mim, dizendo, pastor, eu estou em tal lugar, eu ouvi esta palavra, e eu estou entregando meu coração para Jesus hoje, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Mas talvez você está aqui hoje,